o único peixe que nada a favor da corrente é peixe morto. Então, um integrante do Movimentos Focolares é isso, é uma pessoa viva, é uma pessoa protagonista aonde vive. Meu nome é Renata. Eu me chamo Lucas. Meu nome é Larissa. Eu sou o Rafael. Eu me chamo Renata. Eu tenho 23 anos. Tenho 18 anos. Eu tenho 19 anos. Eu tenho 24 anos. Tenho 23 anos. Chiara Lubeck foi uma italiana que nasceu no dia 22 de janeiro de 1920. Ou seja, se estivesse viva, estaria completando seu centenário nesse ano. Ela nasceu numa cidadezinha no norte da Itália chamada Trento. E na verdade nasceu com o nome de Silvia, mas com o passar dos tempos ela adotou esse nome, Chiara, em homenagem a Santa Clara de Assis. Ela era uma jovem como outra qualquer, né? Ela morava com seus pais e ela tinha 3 irmãos, Gino, Liliana e Carla. E ela era professora, gostava muito de estudar filosofia também, era católica e em um certo momento da vida dela, ela fez um voto e consagrou sua vida toda a Deus. Então fez parte da vida de Chiara as destruições provocadas por aquela guerra, né? Os bombardeios, os desabrigados, as pessoas que perderam seus entes queridos e a incerteza daquele momento. Inclusive, uma experiência que ficou bem forte para Chiara foi quando ela encontrou uma mulher que tinha perdido seus filhos e ela estava muito triste. E aí Chiara pegou essa dor, né, e tomou para si. Hoje em dia, enfrentamos diversos problemas do passado que ainda persistem, problemas atuais. Também enfrentamos uma guerra contra o individualismo, o preconceito, o desmatamento, a desigualdade social e atualmente uma pandemia que ninguém esperava. A gente também às vezes perde um pouco assim a fé, né, na humanidade. Às vezes a gente acha que o mundo não tem jeito, que o mundo não pode ser unido. Então também vivemos nesse mundo, né? Às vezes somos muito individualistas, egoístas e tudo isso faz com que haja esse momento, né? Nós encontramos muito racismo, desigualdade social, muita desigualdade econômica também, ou seja, muitas pessoas vivem em situações que podemos chamar de desumanas, além da violência do mundo em si mesmo, que cada vez o ser humano se torna uma pessoa muito individualista e muito egoísta. Chiara queria estudar, mas as universidades estavam fechadas. Uma amiga dela queria se casar, mas o rapaz foi pra guerra e não voltou. Outra amiga dela queria uma casa, mobiliada, tudo mais, mas a guerra destruiu todas as coisas, né? E então, assim, elas começaram a entender que tudo é vaidade das vaidades, né? O único ideal que não passa é Deus. Deus que é amor. Então, o que elas entenderam foi exatamente isso, né? Que o amor vence tudo. Ela via que tudo aquilo que acontecia ao redor dela, ela poderia dar uma resposta. Ela poderia amar, porque foi assim que Deus fez primeiro com ela. Assim como Chiara, nós acreditamos, né, que o amor é o essencial da nossa vida e a gente pode sempre transformar, né, o obstáculo, os nossos problemas em uma oportunidade. E a gente acredita que com o amor a gente consegue fazer isso. Eu vejo como uma oportunidade de eu me tornar alguém melhor. Sempre tentando me tornar um Lucas 2.0, uma versão melhor de mim. E essas dificuldades muitas vezes vêm para nos melhorar. Ter um olhar diferente, né, para cada situação que acontece ao nosso redor, né? Eu pessoalmente gosto muito de um pensamento que fala assim: tudo aquilo que acontece ao meu redor acontece para mim. Então tudo que acontece perto de mim quer me dizer alguma coisa e eu posso responder de alguma maneira. Então eu acho que esse é um primeiro pensamento que me ajuda bastante, né? Eu procuro dar uma resposta àquilo que acontece ao meu redor. Diante de tudo que Chiara estava vivendo, ela começou a perceber que a missão dela na Terra era realmente espalhar essa unidade, espalhar esse amor. E aí, vendo isso, muitas amigas dela começaram a seguir esse caminho. Chiara, diante de todas as dificuldades que ela encontrava, ela sempre procurou dar uma resposta. Ela procurou agir, não ficar parada. E ela não estava sozinha. Então, desde o início, desde que ela entendeu que o único ideal da vida dela era Deus, ela procurou responder através do amor.
E essa vida, ela compartilhou aquelas amigas, aquelas pessoas que ela conhecia e que estavam ao redor dela. Então, logo depois que Kiara começou essa vida diferente, essa vida baseada no amor, várias pessoas começaram a querer adotar esse mesmo estilo de vida. Então, logo depois, Kiara juntou um grupo que a gente chama, né, as primeiras companheiras, né, aquelas amigas que ela tinha. Então, começou a juntar esse grupo e elas começaram a agir juntas, a dar uma resposta àquele mundo tão sofrido. Às vezes o que acontecia é que soavam os alarmes e elas tinham que correr para os abrigos. E tudo que elas conseguiam levar era um pequeno evangelho e uma vela, né? E era a riqueza que elas tinham em meio ao nada, né? Que elas só podiam esperar, então elas conseguiam entender várias coisas. Entre elas, uma vez elas viram o que todos sejam um. E a unidade, né, que é chave no nosso movimento, foi o que elas começaram a entender e queriam viver aquilo o tempo todo. A partir daí, elas entenderam que tinham nascido para realizar a unidade no mundo, ou seja, o objetivo delas no mundo era levar a unidade a todos os povos. Do italiano, focolare é lareira, né? É o local mais quente da casa, onde as pessoas se reúnem. E as pessoas lá começaram a querer sempre se encontrar no focolare, queriam sempre se encontrar com essas meninas, essas moças que estavam sempre vivendo assim, né, esse fogo do amor. Então elas queriam sempre conhecer, então mais e mais pessoas queriam conhecer esse focolare e foi se espalhando, né. Ela foi premiada com vários títulos doutor honoris causa, pelo ideal que ela defendia. Kiara também falou muito sobre o diálogo, e não só falou, mas conseguiu estabelecer o diálogo concreto dentro da Igreja Católica, com outras igrejas cristãs, também com pessoas de diversas religiões, pessoas que mesmo não tinham uma convicção religiosa, mas gostariam de construir um mundo mais unido. E também fez um diálogo muito importante com a cultura, com o mundo dos negócios, com a economia, com a política, com a arte, com a área da saúde. Kiara não se restringiu só àquelas primeiras companheiras, né, na Itália. O movimento se espalhou pelo mundo todo. E Kiara começou a fazer palestras em várias universidades e organizações internacionais e sempre procurou também manter um diálogo com pessoas de outras religiões e também pessoas que não se sentem integrantes de uma religião. Então, uma pessoa que participa de movimentos focolares reflete um pouco essas características que nós falamos sobre Kiara, ou seja, é uma pessoa que busca o diálogo, é uma pessoa que busca a unidade, é uma pessoa que coloca as suas ações baseadas no amor. É aquele que vai contra a corrente, que não se intimida, que acredita no diálogo e amor ao próximo. Bem, é aquela pessoa que não desistiu da humanidade ainda, né? Que mesmo vendo tanto caos da violência, ainda acredita na humanidade e na unidade em relação a ela. Um mundo que tudo seja um. E uma coisa assim, eu acho que seria a cara, o símbolo mais que represente uma pessoa que passa por movimentos focolares é o sorriso no rosto. A gente se encontra em unidades, pequenos grupos, né? De acordo com o setor que você participa. Mas a gente também tem encontros a nível regional, a nível nacional, a nível até mesmo mundial, né? E a gente tem esses setores. Então você pode ser focolarino, que são as pessoas que doam a vida completamente a esse ideal, né? Elas estão dispostas a ir a qualquer lugar do mundo. E tem as famílias que participam como famílias novas, tem os voluntários, tem os jovens que participam como a segunda geração, o Gen 2, ou os Jovens por um Mundo Unido, o JPMU. Também tem os adolescentes, né, na terceira geração, o Gen 3, tem o Movimento Juvenil pela Unidade. As crianças também, elas podem participar da quarta geração, né, o Gen 4. E assim, também vários outros, em outros âmbitos, né, da sociedade, como na política, que é o Movimento Político pela Unidade, o MPPU. E assim, de várias formas. Mas você também pode participar aplicando os ideais do movimento, né, o ideal da unidade na sua vida, sem necessariamente você estar inserido em algum grupo, como os aderentes, né?
Mas assim, são diversos, é bem abrangente e tem vários outros tipos que eu não citei aqui. Enfim, queremos compartilhar o que temos e o que fazemos. Procurando sempre viver no amor. Sem esquecer que, para construir o mundo unido, é preciso dialogar com todos. Não conseguimos fazer nada disso sem um equilíbrio de corpo e alma. Então, procuramos dar o nosso melhor em tudo o que fazemos. Damos um novo significado ao estudo e à formação. Para assim transformar o mundo em uma só família.